Muito bem, agora nós vamos analisar as hipóteses de inelegibilidade relativa. Nesse caso, as inelegibilidades não impedem totalmente o exercício de um mandato eletivo. São chamadas de relativa exatamente porque impedem parcialmente. Eu vou tratar delas com você agora. Vamos começar com a questão relativa à reeleição. Importante destacar a emenda constitucional 16 de 97. Por quê? Até essa emenda não se admitia, por exemplo, reeleição para os cargos do chefe do Poder Executivo, governador, prefeito e vereador. Entretanto, após a emenda 16 de 97, nós tivemos essa abertura para uma reeleição para o período subsequente. Olha só a aplicação prática desse caso de inelegibilidade relativa. O cara é presidente da República e ele quer se reeleger. Pode? Pode, apenas uma vez. Aí ele se reelege. Ah, eu gostei tanto que eu quero de novo. Pode? Aí não, acabou. A partir de agora, você está inelegível para um terceiro mandato subsequente. A ideia aqui é o chefe do Poder Executivo, governador, prefeito ou presidente pode, no máximo, ocupar 2 vezes aquele cargo de forma subsequente. Tudo bem? Vamos analisar. Ó, o presidente da República, os governadores de estado e do DF e os prefeitos, ou quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato, poderão ser reeleitos para, vou colocar aqui, ó, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Cuidado! Reeleição são mandatos subsequentes. Nada impede que o cara seja eleito, reeleito, fique um período fora, depois volte e seja eleito, reeleito novamente. Tudo bem? O que não se admite é eleito, reeleito, reeleito. 3 mandatos consecutivos. Aí não se admite. Legal? Detalhe, antes de eu passar aqui para a leitura, detalhe importante, olha só, vamos imaginar 2 questões que são bem cobradas na prova. Primeiro, o presidente da República, nós vimos, desde a emenda 16 de 97, ele pode ser reeleito. Tudo bem? Pergunta é, para concorrer à reeleição, ele precisa renunciar ao mandato? Essa é a pergunta. Segundo ponto, um presidente que pretende se candidatar ao Senado, um governador que pretende se candidatar a deputado federal, por exemplo, precisa renunciar ao mandato? A questão é a seguinte, ó, para concorrer à reeleição, não precisa se afastar do mandato. Agora, para concorrer a outros cargos, aí é necessário, né, esse afastamento por pelo menos 6 meses, com pelo menos 6 meses antes do pleito, antes das eleições. Essa necessidade de afastamento nós chamamos de desincompatibilização. Vamos analisar? Olha só, no parágrafo 5º permite a reeleição, não é isso? No parágrafo 6º ele diz assim, olha, para concorrer a outros cargos, destaca aí, o cara quer concorrer a outro cargo, é um deputado que quer ser senador, ou perdão, é um governador que quer ser deputado, é um prefeito que quer ser senador. Então ele vai concorrer a outro cargo. O presidente, o governador e o prefeito devem renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Então, peraí, Wellington, eles vão ter que se afastar por meio da renúncia. Verdade. E essa necessidade de afastamento por renúncia chama-se desincompatibilização. Ô, palavra grande, hein? Desincompatibilização é um palavrão, né? Desincompatibilização. Peraí, Wellington, deixa eu entender. O cara é prefeito. Aí ele fala assim, eu quero ser senador. Pode? Pode, ele vai ter que renunciar ao mandato. Mas e se ele não for eleito, ele pode voltar? Nada disso. O ato de renúncia é irretratável. Por quê? Porque é um ato, né, um ato de vontade, válido. Então, o governador que quer ser senador renuncia pelo menos 6 meses
antes do pleito, antes das eleições, e vai concorrer. Se não for eleito, perdeu. Tudo bem? Então, o que nós temos? Para concorrer à reeleição, não precisa se afastar, não precisa renunciar. Mas para concorrer a outro cargo, deve o quê, meus amigos? Renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Legal. Um ponto importante antes de eu passar para a segunda ideia aqui é que essa limitação na quantidade de reeleição somente vale para o Poder Executivo. Por que isso? Olha só, um deputado, um senador, um vereador, eles podem ser reeleitos e não há essa limitação. Ah, um senador pode ser reeleito quantas vezes? 1, 2, 3, 5, 10? Não há limite. O cara vai sendo reeleito, tem alguns que entram lá e são reeleitos, só saem quando falecem. Ficam lá na vida, na Câmara, no Senado, na Câmara de Vereadores, o cara não sai. Por quê? Não há limites à reeleição para deputados, senadores e vereadores. Tudo bem? Legal? Continua comigo então. Vamos seguir. Aqui, ó. O Instituto, aqui eu trago uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito interessante. Olha só. Antes da gente fazer uma leitura bem pontual dela aqui, eu sempre faço questão de trazer essas decisões porque além de ajudar na assimilação do que estamos tratando, elas também são cobradas na prova. Inclusive essa já foi cobrada. Fica atento. A questão foi a seguinte, ó, imagina a situação. O cara é prefeito no município A e aí ele foi reeleito. Tudo bem? Então ele prefeito, reeleito prefeito. Pergunto, pode de novo ser reeleito para prefeito? Pelo que vimos até agora, não, porque seria um terceiro mandato consecutivo. Aí ele teve a seguinte ideia, tá, tudo bem, eu estou no município A 2 vezes já, mas e se eu for para o município B? Será que eu posso? Então, por exemplo, eu sou prefeito, no último ano do meu mandato eu vou renunciar e vou para o município B e vou tentar ser prefeito lá. A pergunta é, isso é possível? Isso pode? Resposta, não pode. O Supremo e o TSE entendem que isso seria uma espécie de político itinerante. Porque aí imagina, ó, o cara foi prefeito, aí ele vai para outro município, prefeito, depois ele volta para o primeiro e aí ele ficaria vários mandatos consecutivos naquele cargo, o que é vedado para o Poder Executivo. Tudo bem? É esse contexto que eu quero mostrar para você. Ó, o Instituto da Reeleição não somente tem fundamento não somente no postulado da continuidade, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder. Esse princípio impede a terceira eleição, não apenas no mesmo município, mas em qualquer outro município da federação. Entendimento contrário tornaria possível a figura do prefeito itinerante ou do prefeito profissional. Vou parar por aqui, depois você faz a leitura completa, mas você entendeu o contexto. Percebeu? Ah, eu sou prefeito e prefeito. Aí agora eu vou para outro município, de novo, prefeito. Não pode. Embora isso aqui tenha sido julgado quanto a um prefeito, a doutrina tem entendido que valeria também para governador. Porque, por exemplo, vamos imaginar, o fulano de tal é governador no estado X. Aí ele, governador, reeleito governador. Aí ele renuncia no último ano do mandato, vai para outro estado da federação, governador de novo. Não pode, porque isso seria uma forma de se perpetuar no poder. E isso fere o princípio republicano. Legal? Vamos lá. Vice-governador, questão interessante, ó. Vice-governador eleito 2 vezes para o cargo de vice. No segundo mandato de vice, ele sucedeu o titular. O que é suceder o titular? O titular renunciou, ou morreu, ou foi cassado. Suceder é porque o titular saiu, vou colocar assim, ó, saiu do mandato definitivamente, houve vacância, né? Definitivamente. Beleza? A sucessão tem lugar quando há vacância, já a substituição tem lugar quando há impedimento.
Aí ele diz aqui, ó, certo que no seu primeiro mandato de vice, ele teria substituído o governador, possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão, que foi o caso. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular. Inteligência do 14, parágrafo 5º. Então, entendeu a ideia aqui? O cara era vice-governador, foi reeleito vice-governador e agora no seu segundo mandato como vice ele sucede, ele torna-se o governador. E aí a pergunta é, ele pode se candidatar à reeleição? O Supremo entendeu que sim. Por quê? Porque a investidura, a titularidade do mandato se dá ou com a eleição ou com a sucessão. Essa foi a ideia. Beleza? Legal? Continua comigo. Agora, nós vamos tratar de uma outra espécie de inelegibilidade, que é a inelegibilidade relativa ao parentesco, também chamada de inelegibilidade reflexa. Olha só, nesse caso de que vamos tratar agora, essa inelegibilidade ela se direciona aos parentes do chefe do Poder Executivo, aos parentes do governador, aos parentes do prefeito, aos parentes do presidente. Não é uma inelegibilidade para o que está exercendo o mandato. Porque, por exemplo, a gente acabou de ver inelegibilidade quanto à reeleição. Não é uma inelegibilidade dos parentes, é do próprio titular do mandato. De que vamos tratar agora, nessa inelegibilidade chamada reflexa, não é uma inelegibilidade do titular, mas sim dos seus parentes, do parente do governador, do parente do prefeito, do parente do presidente da República. Vamos analisar? Olha o que ele diz. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, quem? O cônjuge e os parentes dele, de sangue ou afins, por exemplo, os parentes do lado da esposa, até o segundo grau, ou por adoção. Então, peraí, são inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afim até o segundo grau, parente de quem? Do presidente da República, do governador, do prefeito, ou de quem o haja substituído nos 6 meses antes da eleição. Nos 6 meses antes da eleição. Vamos entender então aqui. A regra é, por exemplo, os parentes do prefeito até o segundo grau. Então, por exemplo, o pai seria primeiro grau, o avô, segundo grau, o pai, primeiro grau, o irmão, segundo grau, o pai, primeiro grau, né? Aí vem o avô, segundo grau, o bisavô, terceiro. Aí note que terceiro grau já estaria permitido, porque nós vimos que a proibição, a inelegibilidade, ela alcança até o segundo grau, na linha de sangue ou na linha consanguínea, na linha de sangue consanguíneo ou na linha afim. Deixa eu te mostrar rapidamente isso aqui. Olha só, vamos imaginar, eu tenho aqui uma pessoa, deixa eu trazer para cá, acho que vai ficar melhor. Eu tenho aqui uma pessoa. Se eu for para o pai dele, primeiro grau. Se eu for para o avô dele ou para a avó, segundo grau. Se eu vou para o filho dele, primeiro grau. Tudo na linha de sangue, né? Se eu vou para o neto dele, segundo grau. Percebeu? Isso na linha de sangue, linha reta, né? Ascendente e descendente. Agora, olha só. Eu vou para o pai, primeiro grau. Eu vou para o irmão, irmão é segundo grau. Percebeu? Agora, se eu vou para o sobrinho, ó, o sobrinho já seria o quê? Terceiro grau. Quer dizer que o sobrinho pode? Pode. O sobrinho pode. Sem problema nenhum. Percebeu? Então, temos essa ideia. Agora, isso é sangue. E quem seria o afim? Vamos imaginar do lado da esposa, por exemplo. Então, peraí, se o meu pai não pode, a minha sogra, primeiro grau afim, também não pode. Se meu irmão não pode, ó, meu cunhado, segundo grau afim, também não pode. Percebeu? Só para você ter uma noção de como é que funciona isso. Então a regra é a seguinte, ó, os parentes do presidente, do prefeito
e do governador que estejam compreendidos até o segundo grau, inclusive ele diz os por adoção, eles estão inelegíveis no mesmo território do titular. Vamos entender? Olha só, se eu sou prefeito do município X, os meus parentes estão inelegíveis onde? Naquele território onde eu sou prefeito. Então, minha esposa não pode ser vereadora ali. Meu filho não pode ser vereador naquele município. Nada impede que eles se candidatem em outros municípios. Agora, olha só. Se eu sou governador do estado, aí essa inelegibilidade vai atender, vai compreender, melhor dizendo, todo o estado. Então, em todo o território do estado, o meu cônjuge e os meus filhos, né, consanguíneos ou afins, os meus parentes, melhor dizendo, estariam inelegíveis. Agora, para fechar, e se eu sou presidente da República? Essa inelegibilidade abrangeria o quê? Todo o território nacional. Todo o território nacional. Então, eles estariam proibidos em todo o território nacional. Olha o detalhe. Existe a exceção? Sim. Olha o que diz o finalzinho. Salvo se o meu cônjuge ou os meus parentes, eles já são titular de mandato eletivo e estão concorrendo à reeleição. Eles já são titular de mandato eletivo e estão concorrendo à reeleição. Então vamos imaginar, em uma eleição, o pai concorre a, por exemplo, prefeito e o filho concorre a vereador. Pode? Pode, tranquilo, os dois entram juntos, prefeito, vereador. 4 anos depois, papai prefeito, filho vereador, os dois querem concorrer à reeleição, pode? Tranquilamente. Por quê? Porque meu filho já era o filho, né? Já era titular de mandato eletivo e está concorrendo à reeleição. Legal? Um ponto bem explorado na prova. Olha que situação. Isso foi parar no Supremo, inclusive. O fulano de tal é casado com a sua, né, com a sua esposa lá, seu cônjuge. O cara é casado. E aí vamos imaginar, ele é governador do estado. Aí a esposa chega e fala assim: meu bem, eu quero tanto ser prefeita aqui no nosso estado. Ele fala: ô meu bem, não pode, porque o 14, parágrafo 7º diz que o cônjuge do governador é inelegível no mesmo território. Aí ele fala assim: meu bem, mas não tem nem um jeitinho. Aí ele: opa, peraí, essa palavra é mágica, né? Jeitinho? Tem sim. Vamos fazer uma coisa, a gente separa, e aí a gente separa lá no papel, você não vai ser mais meu cônjuge. Aí você está liberada. Pronto, assim eles fizeram. Eles separaram no papel, mas continuaram juntos, né? De fato, mas de direitos separados. E aí ela se elegeu. A pergunta é: se houver separação desse jeito, é possível a pessoa concorrer? Não. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 18, e essa súmula vinculante diz que se houver separação ou dissolução do vínculo conjugal durante o mandato, isso não afasta a inelegibilidade de que estamos tratando, a inelegibilidade reflexa. Vamos dar uma olhada nisso? Olha só que questão interessante. Súmula vinculante 18 diz assim, ó. Aí eu até coloquei uma outra decisão para você entender melhor. A dissolução da sociedade conjugal, da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato, os caras separaram. Não afasta a inelegibilidade reflexa. Quer dizer, mesmo separando, não importa se houve dissimulação, se houve fraude ou não, o cônjuge continua inelegível. Aí tem uma decisão em recurso extraordinário que o Supremo veio e explicou e disse assim, ó: o que orientou a edição da súmula vinculante 18 e os recentes precedentes do Supremo foi o quê? Foi a preocupação de inibir a dissolução fraudulenta ou simulada da sociedade conjugal, que essa dissolução, né, seja utilizada como mecanismo de burla à norma do 14, parágrafo 7º. Tudo bem? Agora, olha que interessante o finalzinho aqui. Portanto, não atrai a aplicação da súmula, né? O quê? A extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Então, peraí. Se houve separação no curso do mandato, ou divórcio e tal, continua inelegível. Agora, o caso aqui é o seguinte, o cara morreu.
Aí a esposa queria concorrer, o pessoal falou, não, pode ser simulação. Será que o cara é amor demais, é ou não é? O cara vai se matar só para o cônjuge poder se candidatar? Meu Deus, misericórdia. É ou não é? Aí o Supremo falou, ó, se houver morte, aí não se aplica a súmula vinculante número 18, porque ela se aplica ao caso de separação, da dissolução do vínculo conjugal. Tudo bem? Legal? Vamos lá, continua comigo. Aqui nós temos uma outra decisão do Supremo que diz: é inelegível para o cargo de prefeito de município, resultante de desmembramento territorial, o irmão do atual prefeito, o irmão do atual chefe do executivo do município mãe. Olha que questão interessante. Essa ideia, né, da inelegibilidade reflexa, o princípio básico é impedir que haja uma hegemonia familiar no exercício do poder. O que é isso? Um grupo familiar que se perpetua no poder. E aí vai transferindo, quase que nenhuma ideia de hereditariedade, né? Dentro de uma república não há hereditariedade, isso é próprio de monarquia. Então a ideia no princípio republicano é a alternância no poder. Então, qual é a ideia que o Supremo decidiu aqui? Eu tenho um município que ele chamou de município mãe. Esse município foi desmembrado e aí dele nós temos 2 municípios agora. E aí a pergunta é, o irmão do prefeito do município mãe quer ser prefeito no município que foi criado por desmembramento. O Supremo disse que não pode. Por quê? É claro que haverá um reflexo, né? Haverá ali um reflexo favorável para o irmão. Olha, meu irmão, o trabalho que eu estou fazendo aqui no município tal, meu irmão vai fazer no novo município criado. Isso poderia perfeitamente acontecer. Então o Supremo disse, ó, é inelegível o irmão, porque irmão é parente de segundo grau. Lembra que a inelegibilidade reflexa vai até o segundo grau? Então ele disse, é inelegível essa questão. Beleza? Depois vai dar uma lida básica aqui no resumo do acórdão. Agora, nós vamos analisar a inelegibilidade aplicável ao militar. A questão aqui é simples, ó. Nós vimos que o conscrito é inalistável. Tudo bem? Agora, os demais militares que não sejam conscritos, eles podem se alistar e também se eleger. Então, o militar alistável, ou seja, aquele que não é conscrito, ele pode se eleger. Entretanto, tem algumas condições. Principalmente, o que nós temos que analisar é se o militar que pretende se candidatar, se ele tem mais de 10 anos de exercício ou menos de 10 anos, que é a questão da estabilidade. Vamos dar uma olhada? Olha o que a Constituição diz. O militar alistável é elegível. Peraí, se está dizendo que esse cara é alistável, sabe o que ela está dizendo? Olha, nós não estamos falando do conscrito, tudo bem? Então o cara que pode se alistar pode se eleger. Quais são as condições? Aqui, eu preciso que você destaque o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, menos de 10 anos de serviço e na segunda, mais de 10 anos de serviço. A grande diferença da linha A, do inciso 1 para o inciso 2, você vai levar em conta se o cara tem menos de 10 anos ou mais de 10 anos de serviço. Por quê? Se o cara é militar alistável e quer se candidatar, a Constituição vem e fala assim, olha, você deve se afastar da atividade. Detalhe, o Supremo entende a doutrina dominante que esse afastamento é definitivo. Wellington, como assim definitivo? Ele vai pedir para sair, vai pedir exoneração, pedir baixa da corporação, vai deixar de ser militar. Ah, mas e se ele não foi eleito? Ah, é uma expressão muito comum, perdeu, não é? Então, não é um afastamento transitório, uma licença. Ah, eu vou tirar uma licença, então é um risco. Agora vamos olhar, peraí, Wellington, e o que eu faço então para não correr tanto risco? Aqui, ó, se tem mais de 10, ele vai ser, primeiro, agregado, aí sim, aqui é como se fosse uma espécie de licença pela autoridade superior. E, se eleito, ele vai passar automaticamente no ato da diplomação, cuidado que a banca muda para posse e aí fica errado,
Na diplomação, ele vai para inatividade, ou seja, para reserva remunerada. Então vamos entender? Funciona assim. Ele tem mais de 10 anos, então ele vai ser agregado pela autoridade superior, é como se ele fosse licenciado. E aí ele vai participar lá das eleições e tal. Foi eleito, no momento em que ele for diplomado, ele vai para inatividade, para reserva remunerada. Lembrando, não é somente na posse, não. É antes da posse, na diplomação. Porque nós temos 3 momentos: a eleição, a diplomação e depois a posse. Quando é que haverá quando é que ele vai para a inatividade? No momento da diplomação. Legal? Que acontece perante a Justiça Eleitoral. Legal. Olha aqui 2 decisões do Supremo envolvendo essa temática. Ó, diversamente do que acontece com o militar com mais de 10 anos de serviço, né? Deve afastar-se definitivamente da atividade o militar que, contando menos de 10 anos de serviço, pretenda candidatar-se a mandato eletivo. Só confirmando, né? Só contextualizando os comentários. É importante essas decisões do Supremo. Então, viu o que ele falou? Ó, o cara que tem mais de 10 anos de serviço tem um tratamento. Agora, quem tem menos de 10 quer se candidatar, vai se afastar definitivamente. Tudo bem? O que mais? Militar da ativa. Sargento com mais de 10 anos de serviço. Elegibilidade. Filiação partidária. Lembra que a filiação partidária é uma condição de elegibilidade? Agora olha que questão interessante. Se o militar da ativa é alistável, ele é elegível. Tudo bem. Porque não pode filiar-se a partido político, a filiação não lhe é exigível como condição de elegibilidade. Certo que somente a partir do registro da candidatura é que ele será agregado. Questão interessante essa daqui, ó. Por quê? O artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5º, diz que o militar da ativa, ele não pode estar filiado a partido político. Então, não pode haver filiação para o militar da ativa. Mas aí você fala, Wellington, mas como é então que ele vai se candidatar se ele não tem filiação partidária, já que a filiação partidária, lembra, é uma condição de elegibilidade? Aí o Supremo, dando uma interpretação para a Constituição, né, porque não pode haver conflito entre as normas. Na verdade, quando há conflito, diz a doutrina e o Supremo, que é meramente um conflito aparente, ou seja, nós ainda não conseguimos harmonizar essas normas. E aí o Supremo veio e resolveu da seguinte forma: já que o militar da ativa não pode estar filiado ao partido político, porque lembra, a legislação eleitoral vem e diz assim, ó, você tem que estar filiado por um período mínimo, né? Período, em regra, período definido na legislação é de 6 meses, período mínimo de filiação. Legal. Só que o militar não pode estar filiado previamente. Aí o Supremo, então, dele não se exigirá essa filiação prévia a partido político. Tudo bem? Legal com isso? Tranquilo, vamos seguir. Agora, vamos dar uma olhadinha na inelegibilidade prevista em lei complementar. Olha só, a inelegibilidade nós vimos absoluta, somente a Constituição estabelece. A relativa eu tenho na Constituição e fora da Constituição. Quando se falar de inelegibilidade relativa prevista fora da Constituição, o principal ponto que você tem que lembrar, somente lei complementar é que pode definir essas outras espécies ou hipóteses de inelegibilidade. E eu vou tratar disso na próxima aula. Eu te espero.